Ao redor do globo, das savanas ensolaradas da África às densas florestas da América do Sul, os grandes felinos reinam absolutos. Leões, tigres, leopardos, onças, esses predadores do topo da cadeia alimentar, comandam nossa atenção com sua força, graça e tamanho impressionante. Eles são os governantes indiscutíveis de seus domínios, injetando medo nos corações de suas presas e cativando a imaginação dos humanos por milênios. Seu tamanho não é mera aparência, é uma prova de sua jornada evolutiva, uma adaptação precisa ao seu ambiente e às suas estratégias de caça. Mas uma pergunta curiosa surge quando consideramos o mundo canino. Por que não existem cães que se igualam à estatura imponente desses gigantes felinos? A história começa há cerca de 42 milhões de anos, quando um ancestral comum de cães e gatos perambulava pela Terra. Esse antigo carnívoro, uma criatura conhecida como miacídio, deu origem a duas linhagens distintas: Feliformia, que levou aos gatos modernos, e Caniformia, da qual evoluíram cães, ursos e doninhas. A partir deste ponto, cães e gatos embarcaram em caminhos evolutivos totalmente diferentes, seus destinos moldados pelas forças implacáveis da seleção natural. Esses caminhos divergentes levaram a adaptações físicas e comportamentais distintas. Os gatos, com sua ênfase em furtividade, agilidade e mordidas poderosas e fatais, geralmente evoluíram como caçadores solitários. Os cães, por outro lado, com sua ênfase em resistência e cooperação social, geralmente adotaram estratégias de caça em matilha. Embora nenhum cão selvagem que vive hoje chegue ao tamanho de um tigre ou leão, o registro fóssil conta uma história diferente. Apresentamos o Epicion, um gênero de canídeos gigantescos que vagavam pela América do Norte entre 16 e 9 milhões de anos atrás. Esses predadores pré-históricos eram gigantes entre os cães, com algumas espécies, como o Epicion haydeni, estimadas em pesar mais de 100 quilos, maiores do que os maiores leões africanos vivos hoje. Então, por que esses titãs caninos desapareceram da face da Terra, enquanto os grandes felinos continuam a prosperar? A resposta, como acontece com muitos mistérios do mundo natural, é complexa e multifacetada, envolvendo mudanças climáticas, disponibilidade de presas e competição de outros predadores, incluindo, talvez, os ancestrais dos grandes felinos modernos. Não podemos ignorar o impacto de nossa própria espécie no destino de animais de grande porte. Nos últimos 100 mil anos, os humanos desempenharam um papel significativo na extinção de numerosas megafaunas, incluindo grandes carnívoros. Dos dentes de sabre da Era do Gelo aos lobos terríveis que antes vagavam ao lado de mamutes, muitos predadores formidáveis encontraram seu fim à medida que os humanos se espalhavam pelo globo. Isso levanta a questão: os canídeos gigantes como o Epicion ainda vagariam pela Terra se não fosse pelo impacto dos humanos? É uma pergunta que só podemos ponderar. O que é certo é que a extinção desses grandes canídeos abriu caminho para que outros predadores, incluindo os grandes felinos, dominassem seus respectivos ecossistemas. Seção 5. Caçadores silenciosos. A proeza dos grandes felinos. Os grandes felinos são a epítome da graça e do poder predatório. Sua estratégia de caça se baseia na furtividade, na emboscada e em uma explosão decisiva de velocidade e força. Vejamos o tigre, um caçador solitário que depende de sua camuflagem e astúcia para perseguir suas presas. Quando chega o momento certo, ele explode de seu esconderijo, desferindo uma mordida fatal com suas poderosas mandíbulas e dentes afiados. Os leões, embora frequentemente retratados como caçadores sociais, empregam uma estratégia semelhante. As leoas, as principais caçadoras, usam o trabalho em equipe para perseguir e emboscar presas, contando com um ataque coordenado para derrubar zebras, guenus e outros grandes herbívoros.
Seção 6. Caçadores de resistência. A estratégia da matilha. Os cães, em nítido contraste com seus colegas felinos solitários, são mestres na caça de resistência. Eles evoluíram para trabalhar juntos, usando seus sentidos aguçados, vigor físico e movimentos coordenados para perseguir presas por longas distâncias. Os mabecos africanos, por exemplo, perseguem suas presas implacavelmente, revezando-se na perseguição até que o animal exausto desabe. Os lobos, com seus uivos arrepiantes e estratégias de caça coordenadas, são outro excelente exemplo. Eles confiam em sua inteligência, habilidades de comunicação e estrutura de matilha para derrubar presas grandes como alces e veados. Seção 7. Lobo cinzento versus tigre siberiano. Um estudo de caso. A grande diferença nas estratégias de caça entre grandes felinos e cães selvagens é talvez melhor ilustrada comparando o lobo cinzento e o tigre siberiano, dois predadores de topo que habitam ambientes semelhantes. O tigre siberiano, um caçador solitário, conta com a furtividade e um bote poderoso para derrubar presas grandes como veados e javalis. O lobo cinzento, por outro lado, depende de sua matilha para perseguir presas. Eles perseguirão sua presa por quilômetros, testando sua resistência e isolando indivíduos mais fracos. Embora um único lobo possa não ser páreo para um tigre siberiano, uma matilha de lobos pode e derruba presas muitas vezes maiores que seu tamanho. Seção 8. O tamanho do prêmio, presa e proeza predatória. A diferença de tamanho entre grandes felinos e cães selvagens pode ser parcialmente atribuída ao tamanho de suas presas típicas. Os grandes felinos, com sua constituição poderosa e garras mortais, são equipados para derrubar grandes ungulados, às vezes até excedendo seu próprio peso. Essa capacidade de obter grandes refeições fornece a eles as reservas de energia necessárias para sustentar seu tamanho corporal maior. Os cães selvagens, embora capazes de derrubar presas grandes como uma matilha, geralmente visam animais menores. Sua estratégia de caça, baseada em resistência e desgaste, é mais adequada para abater presas que são mais próximas de seu próprio tamanho. Seção 9. Adaptabilidade. A chave para o sucesso canino. Embora os cães selvagens possam não ter atingido as mesmas proporções colossais de seus ancestrais canídeos extintos ou de seus equivalentes felinos modernos, eles alcançaram algo indiscutivelmente mais notável: adaptabilidade. Os cães são encontrados em uma gama mais ampla de habitats do que qualquer outro grande carnívoro terrestre, do Ártico congelado ao coração da floresta tropical. Sua capacidade de se adaptar a diversos ambientes e explorar uma variedade de fontes de alimento permitiu que eles prosperassem. Essa adaptabilidade, mais do que o tamanho absoluto, é a marca registrada de seu sucesso evolutivo. Seção 10. A tapeçaria evolutiva. A ausência de cães tão grandes quanto os maiores felinos não é uma questão de sorte. É uma prova da dança complexa entre evolução, ecologia e pressões ambientais. Os grandes felinos, com sua natureza solitária e predação por emboscada, evoluíram para preencher um nicho específico, o do caçador poderoso e furtivo, capaz de derrubar presas grandes. Os cães, por outro lado, trilharam seu próprio caminho. Sua evolução favoreceu a resistência, a cooperação e a adaptabilidade, permitindo que prosperassem em uma gama mais ampla de ambientes e explorassem uma maior diversidade de presas. Seção 11. Um mundo de diferenças. Na grande tapeçaria da vida, há espaço tanto para o caçador silencioso quanto para o caçador de resistência. A ausência de cães tão grandes quanto os grandes felinos não é uma deficiência, mas um reflexo da incrível diversidade da vida na Terra.
Cada espécie, moldada por milhões de anos de evolução, desempenha um papel único na intrincada teia da vida. E à medida que continuamos a explorar o mundo natural, somos constantemente lembrados de sua maravilha sem limites e das adaptações notáveis que tornam cada espécie, grande ou pequena, uma maravilha por si só.